E as autoridades pernambucanas estão preocupadas com os acidentes envolvendo motociclistas, acidentes envolvendo motos, normalmente acidentes que têm letalidade, que têm sequelas. Afinal, a lataria da moto muitas vezes é o corpo do motociclista. E para alertar isso, para chamar a atenção e para evitar, acima de tudo, os acidentes, recentemente houve uma reunião envolvendo autoridades da saúde, autoridades do trânsito e, sobretudo, os coordenadores e organizadores da Operação Lei Seca no estado de Pernambuco. E para falar sobre isso, eu vou falar justamente com o coordenador da Operação Lei Seca, o Tenente Coronel Hugo, que está aqui conosco para oferecer o seu tempo, suas orientações e conselhos para os nossos motociclistas, Tenente. Boa tarde, bem-vindo à nossa voz. Boa tarde, Mário Souza e todos os ouvintes da Rádio Grande Rio Cabral, no programa Nossa Voz. Tenente, Pronto. Eu queria, desculpe até interrompê-lo, que se eu falasse um pouquinho desta reunião, né? É importante reunir todos esses órgãos para sentar e se debruçar sobre a situação do trânsito em Pernambuco, sobre, na verdade, mais do que punir, evitar, né, que esses acidentes aconteçam. Correto. No dia 6 de janeiro, né, do corrente, na sala da Secretaria Estadual de Saúde, nós da Operação Lei Seca, integrantes da Secretaria de Defesa Social, integrantes do DETRAN, Polícia Militar, né, e Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, nos reunimos, né, com o objetivo de traçarmos estratégias, né, para o ano de 2025. Vamos procurar agora intensificar nossas ações com base em dados estatísticos. Há localidades, né, há vias em que a gente percebe, né, que é recorrente, né, os acidentes de trânsito. Então, para que a gente possa utilizar da melhor forma possível nossos recursos, né, fizemos um estudo, a gente está em andamento, mas já em fase de conclusão, para que a gente possa lançar o nosso efetivo justamente naqueles locais onde há realmente a necessidade indispensável da Operação Lei Seca, a fim de que a gente possa combater esses sinistros, né, que trazem danos materiais e danos emocionais, né, irreparáveis. Tenente, qual é o principal foco dessa Operação Lei Seca? E na conversa, pela matéria que a gente recebeu, tem realmente essa questão de descentralizar, né? De não só ter essa atuação aí na região metropolitana, no Recife, mas talvez algumas cidades do interior já fazem, já chamam a atenção das autoridades de trânsito para também terem aí também um cuidado maior. Sim, com base nesse levantamento estatístico, porque tem que haver um estudo, né, um estudo inteligente. Com base nesse levantamento estatístico, aparecem realmente em algumas cidades do interior do estado, como, por exemplo, Petrolina, Caruaru, né? Então, nós fizemos um reordenamento, né, de nossas prioridades com relação às cidades. Pois Petrolina e Caruaru, como eu falei anteriormente, realmente chama bastante atenção, né, pelo elevado número de acidentes. Existem outras cidades, mas Petrolina e Caruaru realmente despontam, né, com altos índices, né, inclusive comparáveis, né, e às vezes até superior, até mesmo a Recife, né, em alguns aspectos. Então, com base nesse ordenamento, né, nós estamos lançando justamente, tentando estender, né, o braço do Estado, justamente para essas cidades, né. Não deixaremos, logicamente, de atender, né, as localidades de praia, os eventos do calendário do Estado, né, eventos das cidades, onde muitas das vezes somos solicitados, mas nós vamos focar mais naqueles locais onde realmente há grande necessidade, em comparativo com outros locais, né, da Operação Lei Seca naquele setor. Aqui nós estamos a 180 quilômetros de Petrolina, mas boa parte dos cabroboenses, orocoenses, boavistanos, cidades aqui fronteiriças, tem como sua referência Petrolina, que é uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Existem vários serviços que são necessários ir até lá. Pensando em cuidados, o que já se deve pensar, né? Você está num trânsito de uma cidade menor, 30, 32 mil habitantes, é um ritmo de trânsito, tenente. Você chega na entrada de Petrolina, muito antes, inclusive, você já recebe, já é um trânsito diferente, né? Qual é a atenção para esse motorista, essa mudança de comportamento? E talvez, tenente, desculpa aí me meter na sua ossada, talvez se ele já pratica algumas coisas na cidade dele, com trânsito menor,
vai ser mais difícil ele precisar botar uma capa de motorista, supermotorista, né, tenente? Com relação aos acidentes de trânsito, nós temos índices de guerra, né? Pela quantidade de sinistros ocorrentes, principalmente com vítimas fatais, né? O veículo, por si só, ele não causa o acidente. O acidente realmente ocorre por conta, né, da conduta do condutor. A Operação Lei Seca, por exemplo, ela não visa, né, a arrecadação de dinheiro, por assim dizer. O nosso objetivo é salvar vidas. Vida não se compra. Não tem jeito. Uma vez que a vida for perdida, não tem como a gente repor. Muitas das vezes vamos até para algumas cidades e o pessoal não entende, né? O pessoal fala, poxa, a Operação Lei Seca aqui, não precisava, não é legal, às vezes até repassando de um para o outro os pontos da Operação Lei Seca. Mas essa mesma pessoa, ela só vai ver a importância da Operação Lei Seca quando um ente querido, né, quando um familiar, né, ele é vitimado, né, por um sinistro de trânsito, e aí vem aquela pergunta, por que a Operação Lei Seca não estava aqui? Por que não veio mais vezes? Né? E aí ele vê a importância realmente, né, da nossa operação, que é um programa do governo do Estado, naquela localidade. Né? A, a competência de trânsito, ela, na verdade, é de responsabilidade do município. Cada município deve ou deveria, né, gerir, né, através dos seus órgãos de trânsito, né, o trânsito da sua cidade. Para isso, ele deveria, né, ser inserido, né, no Sistema Nacional de Trânsito, através do contato com os CETRANs. Né? O motivo pelo qual algumas cidades ainda não estão inseridas, ou não procuram, realmente não me cabe entrar nesses pormenores. Mas só para você ter uma ideia, dos 184 municípios de Pernambuco, apenas 44 são municipalizados. Na ausência, né, na ausência do município, né, na fiscalização de trânsito, né, sobrecarrega o Estado. Então, muitas das vezes, nós remanejamos equipes, né, de um determinado centro, onde realmente se necessita para um determinado município, a fim de suprir uma falta, né, do município, né, onde se ele já estivesse lá praticando, né, já estivesse municipalizado o seu trânsito, né, já não sobrecarregaria tanto o Estado e ele faria, né, justamente a sua fiscalização, né, fiscalização interna de casa, no seu município, né, controlando o trânsito e, com certeza, reduzindo, né, esses altos índices, né, de vitimados, né, de sinistros. Né. O senhor toca num assunto, o senhor foi muito assertivo quando falou não me cabe, porque é um assunto extremamente polêmico aqui na cidade de Cabrobó, por exemplo. Já tivemos um projeto para municipalização de trânsito que foi rejeitado com os argumentos, né, que estavam lá para votar, de que uma municipalização de trânsito traria apenas multas e prejudicaria apenas pessoas, os pequenos, né, que não têm a condição de talvez ter o veículo regularizado, não ter a condição de ter uma carteira de habilitação. Então, aqui se teve essa visão, né, de que a cidade não necessitaria do trânsito municipalizado e daí por diante. Mas, já que o senhor tocou nesse assunto, quais são as vantagens? Porque as pessoas olham muito a questão da multa, né? Não, o pessoal vai só canetar a gente aqui, então se é para canetar meus eleitores, então eu não vou votar num negócio desse. Quais são as vantagens de ter esse trânsito organizado, municipalizado, mesmo num município menor? Mário, eu acho que isso aí é um caminho sem volta. Mesmo, mesmo de forma lenta, um dia os municípios terão que se municipalizar no que se refere a trânsito. Né? Inicialmente, eu diria que a primeira vantagem é a vida, para início de conversa. Né? Porque, realmente, se há uma fiscalização, pode ocorrer, logicamente, né, por intermédio dessa fiscalização, certo? Um retorno financeiro quando você, por exemplo, aborda um veículo, né, e vê que ele está com, digamos, com taxas irregulares, né, ou que ele será removido e só voltará para circular uma vez que ele tiver com sua situação toda regularizada. Mas tem também a parte educativa. O trânsito não é somente aquela imposição, aquela fiscalização de modo a você remover o veículo, né? Há também a parte educativa. Muitos dos acidentes que vemos, né, são evitáveis.
Para você ter uma ideia, a maior parte dos acidentes, em primeiro lugar, está a velocidade. Em segundo lugar, a falta de uso de capacete. Terceiro, cinto. E em quarto lugar, a ingestão de bebidas alcoólicas. No nosso estado, 76% dos acidentes são motos. 76%. E esse número vem, de certa forma, aumentando. Nós procuramos, né, através dessa reunião que houve recentemente no início do mês, traçarmos estratégias para que a gente não possa ser nem eficientes, mas sim eficazes. Porque, como nós temos 184 municípios, né, cada um com sua importância, temos um litoral extenso, temos festa do calendário, né, mas nós não temos equipe para todo o estado. Então, seria realmente, né, de bom ouvir a ajuda do município, né, no tocante à fiscalização, né, do seu município, ao trânsito. Né? Quantas e quantas vidas se perderam, né? Muitas das vezes por conta de uma falta de educação do trânsito, da fiscalização. Né? Isso realmente é um choque cultural, sim. Né? É uma mudança de paradigma, sim. Né? Mas a sociedade tem que escolher. O que é mais importante? Deixa como está, continuamos como está, ou mudamos para algo que um dia nós não teremos como evitar. Né? É feito tecnologia. Às vezes a gente resiste a certas coisas, mas com o tempo a gente vê que é inevitável, é um caminho sem volta. Tudo bem. Só para entender, e até em termos de informação, no município como Cabrobó, que não foi municipalizado ainda, quem é que teria autoridade para, em flagrante delito, multar uma situação que, inclusive, poderia terminar num sinistro, né? Às vezes a pessoa comete ali um ato, uma atitude, que ela é um presságio de que vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa. E muitas vezes o cidadão sendo autuado, por exemplo, está bêbado, está com o carro na rua fazendo uma manobra, então vem ali o policial de trânsito e vai prendê-lo, ele vai se sentir mal, mas imagina se ele segue com esse carro e mata alguém. Então ele vai ser multado, pode perder a carteira, mas a vida dele e de outro foi salva. Então, aqui nós não temos. Então, para a população entender, quem é que teria a autoridade de autuar num caso como esse, por exemplo? Vamos lá. Se em Cabrobó o trânsito fosse municipalizado, teria-se aí um órgão de trânsito com seus agentes, e eles é que fariam justamente todas essas medidas administrativas, né, juntamente com o apoio da Polícia Militar, né, no caso dele ser municipalizado. Né. Como não há a municipalização, nas rodovias federais, cabe à Polícia Rodoviária Federal. Né. Nas rodovias estaduais, ao Batalhão de Policiamento Rodoviário, que é em Recife. Né. Vez ou outra, ele se desloca a Cabrobó, mas não é sempre. Né. Assim como o Detran, que também não é sempre que se desloca ao município de Cabrobó. Né. E nesse caso, quando ocorre um sinistro de trânsito numa localidade como Cabrobó, que não é municipalizado, certo? Primeiramente, né, se for numa via estadual, né, o indivíduo, ele, logicamente, o local é isolado, o indivíduo é conduzido à delegacia. Dependendo do motivo, né, do sinistro, se houve vítima fatal, se não houve, se foi apenas uma colisão, né, toma-se as providências na delegacia. Em caso de alcoolemia, né, por exemplo, você pode perguntar, mas a gente não tem aqui, por exemplo, o etilômetro. E o camarada, ele está com notórios sinais de ter ingerido bebida alcoólica, né, vitimou alguém, né, fatalmente ou não. O que se faz? Uma vez que se conduz o mesmo para a delegacia, né, no código de trânsito, nós evidenciamos sinais. Né? Sinais são olhos vermelhos, voz trôpega, é o andar cambaleante, né? É o camarada com visíveis sinais. Sinais que a gente fala é mais de um, no caso, dois ou mais, né? Para que ele possa ser autuado pela autoridade, né, da Polícia Civil, né, e aí gerasse todo o procedimento. Muito bem. Então, na ausência, né, dessa situação, a gente tem que reconhecer que, em muitos casos, mesmo cometendo um delito, como, por exemplo, a gente recentemente foi aqui motivo de polêmica aqui no nosso programa, jovens que estavam fazendo o empinar das motos, né? Isso em vias públicas, né? Eu testemunhei uma situação em que o jovem caiu da moto e a moto seguiu e foi parar no canteiro.
E aí nós pensamos, né? Pessoas que estavam lá disseram, imagine se tem uma família ali, né? O que aconteceria, né? Então, não há quem possa hoje coibir, né, orientar esse jovem, pelo menos orientar, digam, rapaz, que é isso? Não faz isso, é perigo para você. Então, na ausência de um trânsito municipalizado, muitos desses delitos, vamos ter que ser sinceros, né, tenente, vão passar, vão acontecer, vão ocorrer e não vai haver quem coibir isso, né? Não, eu imagino que até a própria Polícia Militar, se não for o batalhão de trânsito especializado, talvez não tenha nem autoridade para multar esses meninos, né? Ou multar qualquer delito nesse sentido. Notificar, não. Mas ele pode, por exemplo, né, uma vez que a Polícia Militar verifica essa ação, né, presencia, flagra, né, essa ação, digamos, essa ação na cidade, digamos assim, pode, logicamente, parar o indivíduo, né, pode fazer uma revista, pode conduzi-lo, né, por direção perigosa, não pode autuar, não pode notificá-lo, mas conduzir até a delegacia, né, mas tudo isso é uma dificuldade para o efetivo policial militar. Tudo seria muito simples, né, se realmente a Polícia Militar, naquele município, tivesse poder, né, tivesse algum tipo de convênio para poder notificar, ou até mesmo se estivesse presente agentes de trânsito, né, porque tudo fica muito subjetivo. Inclusive, até filmagens são úteis, né? Mas no mundo jurídico de hoje, tudo é muito complicado. Então, seria realmente melhor a municipalização. Sei que vai encontrar barreiras, todos nós sabemos, né? Não só em Cabrobó, como em qualquer município, não só de Pernambuco, como do Brasil. Mas é como eu disse, às vezes espera-se o pior para se tomar uma providência, né? Como você bem disse, né? Espero que não, mas no dia que ocorre um sinistro grave, que chama a atenção de todo um estado, uma cidade, ou até mesmo da nação, aí sim é que se pensa em fazer uma mudança. Mas para isso alguém pagou com a vida. Muito bem. Tenente, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade, sei que o senhor vai concordar comigo, que estamos em período de férias. Muita gente pegando a estrada, saindo de Cabrobó para o litoral, saindo de Cabrobó para nossas belas praias, viajando aí pelo país e pelo estado. Qual a recomendação do senhor, como coordenador da Operação Lei Seca, para esse pessoal que vai pegar a estrada, os cuidados necessários para ir e voltar para aqueles que amam com segurança? Bem, em primeiro lugar, eu pensaria que o conselho que eu daria para todos os condutores é que há alguém em casa lhe esperando. Há alguém em casa lhe esperando. Isso é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um filho, né? É um parente, são amigos, né? Há alguém lhe esperando em casa. Então, assim, para que tanta pressa, né? Para que tanta imprudência, né? Para que tanta falta de empatia no trânsito? Porque, como eu disse antes, muito do que nós vemos se dá, né, por conta da má conduta daqueles que conduzem o veículo. O veículo, por si só, ele não causa acidente. Ele causa acidente por conta justamente de alguém que deixou de observar alguma norma, ou foi imprudente, ou irresponsável, né? E por conta dessa ação, ele, ou ele e mais pessoas, né, pagam, né, pelos erros pela imprudência, pela a falta de observação. Então, assim, não se justifica, nós estamos em pleno século XXI, né? Ninguém, por exemplo, aqui na nossa Operação Lei Seca, ninguém diz que é proibido você beber, ou ninguém empata a pessoa de beber. Pode beber. Porém, se beber, né, a pessoa tem que fazer tem que optar, né? Se beber, não dirija, é melhor. Não, mas eu bebi um pouco e estou consciente, entendo. Mas em caso de sinistro, vai ter todas aquelas situações decorrentes, né, daquela falta, né, e que são pesadas, são pesadas. Então, o conselho que eu dou é que, acima de tudo, não é nem por conta da multa, não é nem por conta desse tipo de situação, mas sim por conta dos seus entes queridos que em casa estão esperando, né? Isso aí serve para um motociclista, isso serve para um condutor de auto passeio, né? Não tem essa de eu sou piloto, né? Eu dirijo mais que todo mundo, a velocidade, eu chego logo, é melhor chegar bem. Tenente Coronel Hugo Alexandre, coordenador da Operação Lei Seca aqui no estado de Pernambuco, a gente agradece de coração seus conselhos, suas orientações, e nossa torcida é que tenhamos aí período de férias, tenhamos um trânsito cada dia mais organizado e mais consciente, né?
como o senhor disse, o veículo ele não comete infrações, o veículo não comete excessos. É quem está no o problema está entre o banco e o volante, né? É Muitas verdade, vezes. é Muito verdade. obrigado ao senhor. Olha, vou interpelá-lo mais vezes aí para o senhor trazer boas orientações aqui para o nosso povo sertanejo. Mário Souza, eu agradeço pelo espaço, né? Como eu disse a todos, e sempre digo nas nossas entrevistas, o nosso objetivo não é de arrecadação, é de salvar vidas, e cada vez mais espaços como esse aqui nós aproveitamos, né, para orientar, para tentar nos convencer, né, o condutor, né, para que mude seus hábitos, entendeu? Em prol de toda a sociedade. Obrigado ao senhor. Um abraço a todos aí no Recife. Obrigado, Mário. Bom dia a todos.